E o PIBID foi só ampliando, né? E crescendo que agora nós estamos em todas as licenciaturas e ampliamos inclusive para o interior do estado, Bragança, Abaetetuba, Santarém. Aí já tivemos a educação do campo no polo de Portel, São Sebastião da Boa Vista, Curralinho. Então, desde o surgimento do PIBID nessas 4 áreas, o PIBID vem desenvolvendo um excelente trabalho dentro do Instituto Federal. Então, para a gente aqui, ele tem sido algo que vem somar ao nosso curso de licenciatura e fortalecer ainda mais, né? Principalmente porque ele possibilita a relação teoria e prática, faz com que os alunos eles tenham vivência de sala de aula, especificamente na educação básica, que é o que a gente mais precisa, né? A valorização do magistério na educação básica. E o PIBID de matemática ele tem se destacado desde aquela época, começando pela professora Rita Gil, depois veio a professora Maria Lúcia Rocha, e agora com o professor Fernando e o professor Raimundo Neves, também o PIBID vem crescendo mais ainda. Então, quanto às coordenações dos subprojetos, no caso específico da matemática, a gente aqui, como coordenador institucional, a gente não tem o que reclamar, pelo contrário. O PIBID de matemática tem desenvolvido projetos excelentes, que têm contribuído de forma muito positiva para a formação dos nossos professores de matemática. Inclusive com artigos em livros, publicações em revistas, em congresso. Nós temos aqui a cada 2 anos o encontro de iniciação à docência, que é um encontro que os alunos têm a possibilidade de fazer as suas publicações. E essas publicações são as provas de que realmente o PIBID tem produzido e contribuído para a formação de professores aqui no estado do Pará. Eu sempre digo uma frase, eu vou repetir essa frase. Tem o nosso aluno, nós temos o curso de matemática que é antes do PIBID e o curso de matemática que é depois do PIBID. Tá? E você vê isso mesmo até pela própria atuação do nosso aluno, que chega aqui no primeiro ou no segundo semestre, ele tem uma atuação totalmente tímida, apática, tá entendendo? Quando ele começa a atuar no curso, que ele começa a trabalhar no PIBID, que ele começa a ir para a escola, que ele começa a ver a realidade, aquilo que está acontecendo na escola, que ele começa a ser exigido a fazer atividades, oficinas, esse tipo de coisa, eu acho que isso é um grande motivador para o cara, tá entendendo? Aprender digamos assim, a gostar de ser professor de matemática. Entendeu? Eu acho que muitos alunos, durante essa trajetória dele dentro do PIBID, eles, digamos assim, eles se descobriram professores por conta do PIBID. O PIBID acabou levando esses alunos a gostarem da profissão, a se comprometerem com a profissão, a quererem terminar o curso. E isso a gente não via antigamente. A gente tinha que fazer um grande esforço para que o nosso aluno permanecesse no curso. Uma outra questão que eu acho é o seguinte: quando eu digo antes do PIBID e depois do PIBID, eu acho que o PIBID também ele é um grande incentivador da permanência do aluno dentro da instituição por conta da questão das bolsas. Tá? Porque quando o aluno está recebendo uma bolsa, de alguma forma, ele tem um motivo a mais para ele permanecer e terminar o curso, o que não havia até então. Agora, para a formação dele como professor, o fato de ele estar indo a partir do 3º semestre para as escolas, estar vivenciando a realidade das escolas, estar atuando nessas escolas como professor, tá? Só tem a acrescentar para ele em termos de conhecimento, tanto específico, quanto didático, quanto pedagógico, quanto metodológico. Eu acho que, e quanto a essa questão da relação mesmo, porque ele aprende a ter uma relação melhor, ele já começa a ver a escola de uma outra forma.
sabe? Ele começa a vivenciar aquela realidade, ele já tem um outro olhar, uma outra realidade para a escola. E eu acho que isso é muito bom. Das ações que o PIBID, né? Os objetivos, o PIBID que busca alcançar durante um período, né? Durante o período letivo, no geral. Mas focando em cada escola. Cada escola tem o seu supervisor. Tá? Então, cada supervisor faz o seu planejamento, né, que busca alcançar um determinado objetivo, mas baseado nas regras do PIBID, né? Na realidade, baseado nas funções educacionais regidas pelo PIBID. Basicamente é isso. Ele é um professor, né, e está lá na escola, e é o nosso, vamos dizer assim, o principal contato com os alunos, né, naquela escola é o supervisor. Como o professor Neves disse, a ideia é que ele faça a coisa acontecer lá naquela escola. Que faça a ligação, na verdade, que faça a ligação, tá? A interação do bolsista com a direção da escola, com os alunos da escola. Na realidade, ele busca a integração, na realidade. Eu vejo que contribui, né, diretamente para a formação dos alunos, né? Esse projeto do PIBID, ele traz um diferencial porque permite ao aluno ter contatos mais diretos com a futura prática docente. Então, nesse ponto de vista, nesse aspecto, eu acho que o PIBID ele tem um ponto muito positivo. Na nossa escola, o PIBID desde 2009, na escola, e para mim, do meu ponto de vista em relação à parte da matemática, foi muito bom o trabalho, porque permite que, tanto do ponto de vista do aluno, que tem a oportunidade de conhecer qual é o trabalho do professor, principalmente a questão da escola pública, as dificuldades que a gente enfrenta, porque as escolas, na grande maioria das vezes, as escolas não têm condições de materiais, não têm acesso ao material. Então o programa ele permite que você, por exemplo, pelo menos até o ano passado, a compra de material que pudesse ser utilizado em sala de aula, como por exemplo a gente utiliza muito a questão de réguas, transferidores e outros materiais que a gente está utilizando também em sala de aula. E além disso, a oportunidade também de trabalhar com metodologias, né? Modelagem matemática, né? A gente já fez também as questões das viagens também. Então, para a escola tem um ganho no total, tanto para o professor, eu acredito, para os alunos e também para o próprio bolsista que também participa do projeto. Eu penso que a educação seja exatamente isso, que toda escola só funciona quando o trabalho está em equipe e é importante também para os bolsistas, porque eles adquirem um pouco mais de já experiência para desenvolver uma boa função daqui para frente, quando se formarem. Muito importante, eu creio, né? Muito importante. É importante para o IFPA, né? Que eu fui aluno de lá, na verdade, eu acho importante a partir do momento que oportuniza o aluno a ter uma prática refletindo sobre outras possibilidades didáticas de trabalhar. E pode ser importante para a escola também, quando nós mesmos, que somos professores, supervisores, vamos buscando orientar os alunos de uma forma que eles consigam algum tema da matemática trabalhar de uma forma diferente. Eu acho importante para o meu trabalho, tanto quanto para os alunos também, para os estagiários. A ideia do bolsista é a ideia de buscar uma formação inicial de docência. O que é o PIBID? O PIBID é um programa, né? PIBID é um programa de iniciação à docência. Tá? Então, a função do estudante, do bolsista, na realidade, é começar uma iniciação à docência. Tá? São os primeiros contatos com a docência. E com isso dá uma formação. Qual o objetivo, de modo geral? O objetivo é que, com essa experiência, ele tenha uma boa formação, tá? Profissional, como professor, tá? E que ele seja um professor melhor do que o professor de épocas anteriores. Tá? E com isso atingir o objetivo de melhorar a qualidade do ensino
o nosso prazer. O primeiro contato do bolsista, não só com a sala de aula, mas com a escola, né, de modo geral. E a gente, por exemplo, eu e o Neves, como coordenador do professor PIBID de matemática, a gente sempre está enviando artigos, né, para os alunos lerem e verem o que os outros PIBIDs estão fazendo, né, para que a gente possa refletir as nossas ações sempre para o ano seguinte. Né, mas a gente vê todos os bolsistas muito empenhados, né, e eles lá na escola, onde eles estão, eles fazem mesmo o seu projeto caminhar, né? Eles executam as ações, né, que são idealizadas nas nossas reuniões semanais, né, e essas ações são desenvolvidas nas escolas passivas, né, contribuindo para o processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Enquanto vida acadêmica, é um curso de licenciatura, ou seja, visa uma formação docente. Aí que o programa entra na nossa vida, porque ele viabiliza que nós, como acadêmicos, possamos entrar em uma sala de aula e exercer a prática docente. Então o programa tem essa importância na nossa vida como acadêmicos de licenciatura em matemática, ou seja, professores de matemática. Bem, acho que a contribuição acadêmica mais relevante que o PIBID oferece é a experiência de vir para a sala de aula, se testar como profissional, como professor, né? E ao mesmo tempo você começa a lidar com a rotina da escola, começa a lidar com vários fatores que são cruciais na tua atuação como professor. Por exemplo, você tem que improvisar muitas vezes material, recurso, favorecer a aula. Você tem que também entender um pouco do ambiente escolar dos alunos, da realidade em que eles vivem, para poder falar um pouco mais da linguagem deles, poder acessar um pouco, né, quem eles são e o que eles querem, o que eles esperam da escola, o que eles esperam como professor. Porque se você for também ter uma formação muito teórica e nunca ter vivenciado essa prática, quando você chegar aqui você vai estar como se fosse um estrangeiro, né? E você não fala a língua do lugar onde você está. Então acho que essa oportunidade de você praticar a sua profissão antes mesmo de você se graduar na faculdade, é uma oportunidade não só de aplicar o teórico que a gente aprende na faculdade, mas de enriquecer muito mais a nossa vivência como professor mesmo. Com certeza, né? A grande contribuição do PIBID, né, é justamente essa, né? Nós temos um contato maior com os alunos na sala de aula, né? E isso vai ajudar muito na nossa formação futuramente, né, no futuro docente. Bom, eu posso falar, falando por mim, né, que ele me ajudou muito, ajuda, de forma que eu entrei na universidade com o intuito somente de ter um nível superior. Nunca pensei assim em ir para uma sala de aula. E esse contato que o PIBID nos permite, ele é de suma importância porque ele abriu, digamos assim, os meus ideais de o que eu quero. Então, esse contato direto com o aluno em sala de aula, ele me fez ver o quanto eu gosto e o que eu não gosto. Então, a partir do PIBID, eu posso dizer se eu quero lá na frente seguir realmente o caminho da docência ou não. Ele é muito importante porque os alunos que atualmente estão na academia não têm a oportunidade de ter a prática. Com o PIBID já é o contrário, a gente vem para a prática, tá? É complicado, porque lá na sala de aula a gente faz debates sobre como ter uma melhor didática. E quando a gente chega aqui na escola pública, a gente vê uma realidade completamente diferente. Vê a dificuldade que os alunos têm para aprender. Tá? O ambiente, a estrutura da escola não é aquela coisa de perfeito, é bem precário mesmo. Aí nós, como professores que estão aprendendo lá na universidade, a gente vai procurar modos de se adaptar a essa prática, para fazer com que esses alunos aprendam alguma coisa, entendeu? Tá? Não fique naquela sala, imagina aquela sala perfeita. Como não é uma sala perfeita, a gente tem que se adaptar a ela.
entendeu? A gente tenta sempre melhorar a nossa prática. Programa do PIBID, e a gente não só aprende com o aluno, como com os companheiros, né? Rafa e Paty, Elielson estão nos ajudando bastante, né? E o que eu percebi é que os alunos, eles gostam do programa porque é um diferencial na sala de aula. Principalmente a metodologia, né? Dá para observar, né, a participação deles, o fato que eles, na hora, a aula é dinâmica, não é aquela... Eles participam, né, e nós participamos também, e como eu posso concluir que todos nós aprendemos, né? Aprendemos com eles, aprendemos com o programa e aprendemos aqui uns com os outros. E isso é um enriquecimento, né? Não só na nossa vida acadêmica, mas também pessoal. Bem, o PIBID de matemática, né, tem uma proposta muito boa, né, para nós acadêmicos e futuros professores, né? Como já foi colocado aqui, eu entendo assim, que foi muito importante pelo fato de conciliar, né, tanto a teoria como a prática, né, de sala de aula. No primeiro momento ali é normal, né, a gente se sentir um pouco assim intimidado, mas depois do segundo contato, do terceiro contato, a gente vai perdendo, né, a timidez e se comportando realmente como futuros professores, né. O objetivo do bolsista na escola é desenvolver essa prática docente, né? Começar a ter contato com essa prática, essa futura prática dele, para que não aconteça dele ter essa prática efetiva só quando ele estiver já formado. Então, eu acho que esse é o maior objetivo que o aluno do PIBID, bolsista do PIBID, no caso, pode vislumbrar. É a perspectiva dele poder desenvolver já uma técnica de desenvolver o exercício da docência, né? Porque eu entendo que para que você seja um docente, seja professor, não é simplesmente necessário que você tenha só o conteúdo, né? Haja vista que o processo de ensino-aprendizagem se dá entre seres humanos e, levando em consideração a idiosincrasia de cada ser humano, é importante que o aluno comece a perceber que cada aluno, o aluno hoje do PIBID, né, o bolsista do PIBID, comece a perceber que cada aluno ele aprende de um jeito. Cada ser humano você vai ter que procurar jeitos para que ele aprenda, porque cada ser humano enxerga a coisa de uma forma, né? Do bolsista, eu acho que a oportunidade dele conhecer a rotina de um professor, né, como trabalha a rotina desse professor, a oportunidade também dele poder ver questão de metodologias também, como é que o professor trabalha, que dificuldades esse professor tem, e auxiliar o professor também em alguns momentos, por exemplo, mesmo fazendo agora um trabalho de modelagem, por exemplo, que está fazendo, e requer muita pesquisa, no caso, tanto o bolsista ele tem a oportunidade de fazer essa pesquisa, orientado também pelo professor que está em regência em sala de aula, e ele tem essa oportunidade aí da pesquisa e também da orientação com o professor. Então o objetivo dele também, além de vivenciar a rotina de uma sala de aula, é também fazer pesquisa, a própria pesquisa também. Acho que é um dos objetivos que tem. É eles envolverem a matemática, conseguirem transformar a matemática numa forma de trabalho que seja atraente para os alunos, né? Trabalhar de uma forma diferente do que a gente está acostumado, com giz, quadro, o tempo todo, né? Essa é a principal função deles, eu acredito. E o PIBID ele dá a oportunidade para a gente repassar, né, em si, e praticar o que a gente aprende na faculdade, né, em si. Eu acho que seria essa situação real. A gente não está só absorvendo o assunto na faculdade, não está fazendo nada. Seria a situação da vivência em si, do que a gente aprende em sala de aula. Muito interessante. O contato com o aluno é importante. Importante porque ali quando você se depara com o ser humano, independente de ser, né, de classe social, qualquer situação, isso é importante, porque você pode ser até um bom professor, mas quando você não sabe lidar com o ser humano, com o aluno, aquele contato,
que eu fiz. Então isso aí ensina muito. Você saber lidar com cada tipo de pessoa, com cada tipo de problema. Porque quando nós vamos, né, com nós futuros professores, como nós vamos dar aula, então ali dentro da sala de aula tem várias realidades. Alunos com várias realidades de aprendizagem. Então, muito bom. Bem, quando a gente se depara com as dificuldades que sempre vai ocorrer, não importa em qual escola seja, sempre vai ter alguma dificuldade, a gente tenta sempre solucionar de modo que seja mais proveitoso para o aluno. Porque é nosso dever como professor, como futuros docentes, é fazer com que aquele aluno tenha conhecimento, com que ele aprenda, com que ele consiga no futuro ter uma melhor opção dentro de um mercado de trabalho, então o mesmo conhecimento para si mesmo, conhecimento de vida, de várias coisas. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui na escola, por exemplo, não tem um pincel para dar aula, nós mesmos tiramos do nosso bolso, se for necessário, compramos o pincel, damos aula. Se precisar de papel, qualquer que seja o material desse que é comum numa sala de aula, a gente faz nosso esforço, nós nos juntamos, tiramos do nosso bolso, mas tentamos sempre fazer com que o aluno tenha tudo que é preciso para ele aprender. Nem tudo são flores, né? A gente sabe que o setor da educação não é digamos assim, o mais favorável. Não é o mais favorável pelo governo, digamos assim, ou de repente pela gestão, porque a gente sabe que você financiar uma coisa, você gerir é outra. A gente sabe que a maioria dessas escolas aqui hoje a gente tem uma dificuldade de infraestrutura muito grande. Por exemplo, há poucas semanas atrás, a metade desses computadores não estavam funcionando e alguns ainda não funcionam. E são computadores novos, mas assim, tem vários empecilhos e não cabe a gente, por exemplo, vir aqui fazer manutenção do computador. A gente já está aqui para agregar, a gente não está aqui para substituir ninguém. Então, além disso, a gente quando eu cheguei aqui também teve um fator que me fez até pensar em sair dessa escola, que foi um fator violência. Né? E assim, demorou um tempo para eu começar a acreditar que não se tratava de uma violência assim pensada. Os alunos eram violentos, que eles tinham hábitos violentos. Isso me assustou um pouco, mas também fez parte do enriquecimento que o PIBID proporcionou, que é vir para a prática e o professor, claro que em um primeiro momento ele vai se assustar. Poxa, o aluno chegou na sala dizendo que acabaram de assaltar ele na porta da escola, entendeu? Eu cheguei a ser ameaçado aqui por um aluno do 6º ano, um aluno de 12 anos. Porque ele não queria fazer a tarefa, eu disse que ele tinha que fazer. Eu tentei conduzir ele da melhor forma possível. Ele não contente, ele tentou me intimar na frente de toda a classe. Disse que o irmão dele era bandido, que não sei o quê. Eu não me intimidei com isso. Né? Eu poderia ter, naquele momento, abandonado, mas eu acho que isso aí é pelo fato das pessoas abandonarem, na hora da dificuldade, as suas profissões, os seus hábitos, a sua vontade de vencer aquele obstáculo, é que os obstáculos continuam lá. Antes a gente tinha o suporte da verba, né, que chegava financeiro, isso. Que era repassado para a gente poder fazer as gincanas. Isso também é a gincana, todas as atividades do PIBID. Agora, esse dinheiro, como ele não chega para a instituição, não é repassado para a gente também. E isso afeta diretamente o nosso trabalho. Porque assim, a gente precisa fazer uma gincana tipo essa que aconteceu hoje. A gente precisa de material. E aí a gente começa a apelar para os professores. Aí muita gente tem que tirar do nosso bolso. Pra gente poder. Isso porque a gente quer que a situação aconteça. Quer que aconteça e quer que. Não seja mostrado de qualquer jeito. Isso. Por mais que a gente faça o possível, sempre tem aquele empecilho. Porque tudo é atrativo. Eu acredito que não seja desperdício. Ter uma faixa, gincana, tal. Aqui, plaquinhas indicando jogo tal. Tem alguma coisa colorida. Isso, são coisas assim que são essenciais. Mas que se não teve, não foi por nossa conta. A gente entende, né, que está tendo cortes, teve cortes, mas isso tudo afeta no nosso desempenho. Mas na apresentação do PIBID em si. Nós somos representantes do PIBID, nós fazemos ele acontecer, vamos dizer assim.
E os alunos que são os mais beneficiados, nós também, claro, não tem aquela apresentação, são só salas, não tem uma estrutura melhor para se dar. A mais, né, Cláudia? Isso, é oferecer. Um diferencial que deveria ser. O diferencial é um subprojeto, assim, que tem um nome, tem um peso. Né? Então a gente realmente vê a dificuldade desde aí, porque que nada assim, se a gente recebe R$400, mas são R$400 para que a gente se mantenha dentro daquele projeto, que a gente vem para cá, estuda e faz pesquisas e marca tais reuniões e afins, né? E são ajudas de custo que pra gente é muito benéfico, só que se a gente tira do nosso bolso, não tem uma ajuda, fica difícil. Um foi o lançamento do meu livro, nosso livro foi lançado, das ações. Esses livros são pautados em atividade, né? Como o PIBID, de modo geral, o PIBID de matemática, né? E matemática é uma atividade humana. O que é que se busca? É desenvolver atividades, os alunos desenvolvem atividades na escola, com o estudante, né? De modo que melhora o aprendizado da matemática. O lançamento de um livro, o lançamento do jornal, o nosso jornal saiu, isso foi uma coisa grandiosa, o livro, a nossa cartilha. A horta escolar, que começou com a disciplina da professora Lúcia, e a gente implementou o PIBID. Esse ano mais a economia doméstica do que a horta, né, que a horta precisava de recursos para que seja desenvolvido, tinha um problema também de infraestrutura, mas esses que o Neves elencou são os garotos antes mesmo de... E nós somos os organizadores da edição do livro, mas os bolsistas foram os autores. Esse livro já saiu com o ISBN e já tem o primeiro registro lá no Lattes deles da produção de um livro. A formação de qualquer profissão é importante. Ela é importante. Tá? E no mundo atual hoje as cobranças são muito mais grandes do que o passado. Os alunos do passado não são como o aluno presente hoje. Tá? E hoje, para o profissional se manter no mercado, para galgar uma posição melhor, ele precisa estar bem formado. É tipo eu ter comprado a ideia do jogador, um jogador que não seja profissional, um jogador que seja profissional. Para ele galgar um espaço melhor, ele precisa ter uma preparação. Então, o PIBID, o que é que o PIBID influencia na pessoa e no profissional. Tá? Ele vai tomar uma consciência da profissão, o PEL quer ser professor de fato, de direito, e vai dar uma formação para que ele possa voar mais alto, para que ele possa galgar um espaço melhor. Claro, isso é uma contribuição, mas também precisa ter essa consciência que esse projeto é importante. Tá? Então, é na formação. Eu acho que qualquer coisa é formação. É a construção do profissional. Tá? Com esse projeto, ele está se construindo como profissional, ele está se construindo como profissional, e uma coisa muito melhor do que o profissional passado. O aluno, que a gente chama de bolsista, ele recebe uma formação diferenciada e que, ao se formar, né, ele consiga devolver isso para na escola na qual ele vai trabalhar, ou se ele vai galgar uma pós-graduação e depois que ele possa retribuir isso à sociedade, seja numa formação de escola básica ou seja uma formação de escola superior, trabalhando num curso de formação de professor, né? Que ele possa devolver essa sua experiência internalizada do PIBID, que ele possa socializar essas ações. A ideia é essa, que melhorar o processo de ensino. O nosso país precisa melhorar o processo de ensino.
A aprendizagem é uma consequência desse processo.